Boa noite, Sueli Rodrigues, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando aí neste momento. Logo estaremos dando início, a mais uma live do Grêmio Espírita Allan Kardec, o nosso trabalho das quartas-feiras, onde nós estaremos expondo o tema da noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos nesta noite, que possamos trazer a mensagem de paz, de renovação, esse pão espiritual do qual todos buscamos em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Já são 19h30, 19h32, nós estaremos neste momento, meus irmãos, eu agradeço a todos que estão aí conosco. Estaremos então neste momento iniciando o nosso trabalho, a nossa live desta noite. Eu convido a todos nestes momentos para que possamos fechar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos olhos do Espírito e vamos agradecer a Deus pela bênção de mais um dia que Ele nos concedeu na nossa existência física, por mais um dia de labor, de trabalho, de luta. Agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo pão material, pelo pão espiritual, por tudo que Deus nos concede. Graças vos damos, ó Senhor Jesus. E aqui nos encontramos em Teu nome, reunidos para iniciarmos mais um trabalho espiritual. Que seja conosco todos os nossos irmãos, espíritos, amigos, anjos da guarda, nos auxiliando neste momento, no qual estaremos passando a mensagem aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Senhor, entregues em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a glória infinita, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos neste momento, nessa live do Grêmio Espírita Allan Kardec. Então a mensagem da noite, irmãos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, do item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então a mensagem é muito bem-vinda e todos nós buscamos esse consolo espiritual, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. Quase que todos, nós aqui na Terra já passamos por isso, ou outros não, mas teremos que passar, que faz parte da evolução de cada um de nós. É o nascer, viver, morrer, renascer novamente, progredir sempre. Então vamos para a leitura da noite. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima da terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos,
queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. Qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se preocupasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desonram as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de vossos filhos deste vale de miséria. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui então. A leitura é um pouco extensa, mas aqui já dá para a gente, compreender a mensagem da noite. O tema da noite, perda dos entes queridos, mortes prematuras. A gente sabe que todos aqui na Terra que se encontram neste momento, a gente sabe que o planeta Terra, sendo um planeta de provas e de expiação, onde o Cristo diz, no mundo tereis aflições, são as dores, não somente as dores físicas, carnal do nosso corpo, que nós sofremos as nossas enfermidades, mas são as dores morais, as dores da alma, que nós sentimos, no qual faz parte, do nosso aprendizado, da nossa evolução moral e espiritual. Então, quando parte um filho, parte um mais novo do que nós, um pai, uma mãe, às vezes perde um filho, perde não, quando ele separa de nós, vai para o outro plano da vida, se distancia de nós, nós sofremos com isso. Isso é normal, porque nós acostumamos, Deus nos emprestou, porque aquele filho que vem a nós, aquele espírito que reencarna conosco, não nos pertence na verdade, mas Deus nos emprestou, nos confiou em nossa guarda, até o momento dele ir, muitas das vezes primeiro do que nós. Aquele momento, decisivo, na qual aquele espírito veio com aquele tempo determinado para passar somente aquele tempo, às vezes um cumprimento de uma vida passada. E para nós, para os pais, muitas das vezes, para aqueles que ficaram, é uma prova, ou seja, uma expiação. É uma expiação para o espírito, que desencarna, se vai, regressa para o mundo espiritual, e uma aprovação para os pais, para os parentes que ficam, no qual sofrem muito. Mas a doutrina espírita, é o consolador prometido. Não somente aqueles que são espíritas são consolados, mas aqueles que creem, na vida eterna, na vida após a morte. Então, o Espiritismo nos ensina que existe outro plano da vida, na qual nossos entes queridos, que antecederam a nós, regressaram, retornaram. Eu costumo muito dizer que
eles retornaram, nós vamos retornar, porque nós viemos desse mundo espiritual. Então, aqueles que retornaram, antecederam a nós, essa viagem, esse retorno, muitas das vezes eles foram, mas eles continuam pensando em nós, né? O amor, ele une nós para sempre, né? Esse amor verdadeiro. Ele sente os nossos pensamentos. Nós sentimos muitas das vezes a presença deles, né? Nos dias, muitas das vezes nos seus aniversários, ou em outros dias que nós, muitas vezes, fazemos um culto cristão no lar, fazemos uma oração, e eles emanam também as suas energias, né? O seu fluido, a sua prece. Então, a morte para eles, muitas das vezes, né, é uma libertação. Nós podemos dizer que o espírito, ele se liberta, na verdade, quando ele está fora do corpo físico. Porque o corpo físico, a nossa matéria, é como se fosse uma prisão. Aquele que fica ali, nós estamos, né, enjaulado nessa prisão, nessa cadeia, mas na qual faz parte para a evolução de cada um de nós. Então, aquele que vai mais cedo, muitas vezes ele está se privando de muitos acontecimentos ruins na sua vida aqui na Terra, né? Ele está indo mais cedo, foi mais cedo, porque é o cumprimento de uma vida passada, muitas das vezes, segundo a justiça de Deus, nós jamais podemos blasfemar a Deus. Ai, Deus, por que o Senhor levou meu filho tão novo, né? Enquanto poderia ter levado meu avô, né, que está bem mais velho, poderia ter ido primeiro. Mas Deus sabe, né? Muitos vão mais cedo, outros não. É a justiça de Deus. Então, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós lágrimas, causa de dor, tanto mais legítima, quando é irreparável e independente da nossa vontade? Quanta dor, né? Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos, da pergunta 934. Então, os Espíritos respondem, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao vosso alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, na resposta do Livro dos Espíritos, né, nos diz que nós podemos comunicar com eles, né, nos meios que não são acessíveis. E o Espiritismo, né, nos oferece, através da mediunidade, através da psicofonia, da psicografia, essas mensagens que são vindas, né, do além, que nos traz esse consolo para nós. E muitas das vezes, né, através do sono também, nós dormimos, nosso espírito sai do corpo, juntamente com o corpo perispiritual, o perispírito, e vai de encontro aos nossos familiares, né, aqueles que antecederam a nós. Quem de nós, né, que nunca sonhou, todos nós já sonhamos com os nossos que já morreram, né, que antecederam a nós, com o pai, com o filho, com o avô. E muitas vezes nós sonhamos até aqueles que nós nunca vimos, ou porque são espíritos, né, que conhecem, que nós conhecemos em outras vidas passadas. Então, essa comunicação, ela existe sim, através do sono, através da mediunidade, nós comunicamos, os espíritos estão conosco constantemente. Muitos entes queridos que já partiram, eles muitas vezes eles nos visitam, tem uns dias de visita, né? Eles vêm aos nossos lares, naquele momento de oração, de prece, eles se preocupam conosco. Então é por isso que é muito importante a gente estar vivendo, né, uma vida assim plena aqui na Terra, de virtude, de coisas boas, melhorando o nosso espírito, porque eles ficam felizes com isso. E é bom também, né, para cada um de nós. Porque quando a gente regressa para o plano espiritual, a gente encontra com nossa família lá no plano espiritual, sim ou não, né? Isso em razão da evolução de cada um. Muitas das vezes eu posso retornar para o plano espiritual, o meu pai pode estar numa dimensão superior, eu vou encontrá-lo com ele, mas não constantemente, né? Porque o lugar onde ele possa estar, segundo a evolução, esteja no lugar mais acima, né?
Quem já leu o livro Nosso Lar, viu muito bem lá que André Luiz, quando chegou ao Nosso Lar, ele não encontrou imediatamente com sua mãe, né, porque sua mãe estava numa esfera mais superior. Ele veio a encontrar quando ele dormiu no próprio plano espiritual, né, e ele com o corpo mental, ele foi até a sua mãe, ele conversava com sua mãe, que ele dormia, né, e desprendia lá no plano espiritual, deixava o outro corpo causal, né, ia com o corpo mental e aí encontrava com a mãe. Então isso são condições, né, de evolução, mas todos nós, né, temos esse consolo que iremos nos reencontrarmos novamente, seja em outra vida também, em outra reencarnação próxima, né, com os nossos entes queridos. Então, na pergunta 935, né, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Né, profanação. Na época de Moisés, né, Moisés proibia essas comunicações naquela época. Mas por que ele proibia? Porque as pessoas procuravam esses médios, né, que nós chamamos hoje, que eram os videntes da época, para receber, né, coisas materiais, as profanações. Eles não se importavam com as coisas espirituais. Eles queriam somente ver isso, o que existia na Terra. A pessoa procurava. É a mesma coisa hoje, de as pessoas procurarem o espiritismo para coisas materiais. Chegar no centro espírita, a mulher separa do marido e querer, né? Olha, eu quero que faça um trabalho para isso. Não, a gente sabe muito bem que isso não existe, né? O que existe, né, é um trabalho de oração, de vibração, de amor, de bondade, para tentar converter aquele mal que está existindo naquele momento. Então, a resposta: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente, né? Se você evoca um familiar seu através da psicografia, porque quando nós vamos a um trabalho, a um centro espírita, para receber uma mensagem, né? A gente dá o nome, né, do desencarnado, nosso familiar, o dia que ele desencarnou e quem está pedindo. E aí a mensagem vem. Então, isso é uma evocação, né? Desde que seja, né, para fins úteis, para consolar, para ajudar, e isso é ótimo, né? Os espíritos estão aí para nos ajudar, para estar nos assistindo nesses momentos de dores. Eu, por exemplo, minha família, minha esposa, que um filho nosso morreu, né, na época, muitos anos atrás. Eu tenho até uma mensagem aqui psicografada por ele, muitas mensagens. Isso nos consolou muito, então consola mesmo, né? Então, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra, né? Veja que maravilha, né? Nós podemos conversar com eles. Pela evocação, aproximamos de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Há muitos anos atrás, quando eu ia lá no Centro Espírita Apóstolo Paulo, lá em Trindade, sempre o Espírito, né, quando ele estava ali psicografando através da comunicação com o médium, ele sempre falava que estava ali sentado ao lado da vovó, da mamãe, né, auxiliando. Então, nesses dias, eles vêm e ficam ao lado do familiar ali. Então, isso consola muito. E se a gente tiver a sensibilidade, a gente sente a presença daquele irmão, daquele parente entre nós naquele momento, né? Então, pela evocação, aproximamos deles. Cessa, assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Então, não existe essa separação, né, completa que nós. É muito sofrido, a gente sabe, porque, veja bem, se você tem um filho ou uma filha e ela resolve ir para o exterior, né, morar lá, é sofrido, não é? Porque você não vai ter mais aquele contato físico, ela vai sair da sua casa, é sofrido. Mas você sabe que ele ainda existe. Mas se ele morrer, desencarnar, é mais triste ainda, não é?
Então, a morte, ela nos traz esse sofrimento por nós não termos essa fé, essa confiança no futuro. Jesus falava da vida futura. Quando ele falava da vida futura, que os mansos herdarão a terra, ele não está falando da vida física aqui na terra, mas da vida espiritual, né? O reino de Deus. Então, todos nós, né, temos que buscar isso em nossas vidas. Então, para nós, grande satisfação é sabermos ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles nos juntar. Então, muitos espíritos vêm a nós, né, familiares, e falam da notícia lá das colônias espirituais, dizendo para nós, né, olha, eu não morri, eu estou vivo, né, estou aqui juntamente com meus familiares, morando, né, residindo, continuo vivendo. Então, isso é um consolo muito grande para nós. Então, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que causam? Nós aqui na Terra, quando perdemos um ente querido, quando você sofre, né, e blasfema aquele sofrimento todos os dias, né, aquele espírito que está lá também sente essa dor, através da nossa vibração, da nossa sintonia, porque nós continuamos ligados a eles, né? O espírito é sensível a lembranças e a saudades dos que eles eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrajoada o toca penosamente. Quando nós, sim, naquele momento, né, de dor, eles veem o nosso sofrimento, naquele momento, eles sofrem também, sentem também o nosso sofrer, mas eles ficam felizes em saber que nós estamos bem aqui na Terra, nós estamos continuando a nossa vida, trabalhando, lutando pela nossa melhora. Então essa dor, ela não pode ser incessante, né? A dor é normal, mas nós temos que aprender a nos comportarmos bem para que eles sofram menos, né? Então, Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião a estes. Então, estando o espírito mais feliz no espaço, né, no plano espiritual, que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem medidos na mesma prisão. Essa aqui, né, é uma história que fala aqui no Livro dos Espíritos, dois amigos que estão presos na mesma prisão, só que um sai primeiro do que o outro, né? Um cumpre a pena primeiro do que o outro. Aquele que ficou, ele fica triste ou fica feliz, né? Se ele ama, que ele gosta daquele amigo, ele vai ficar feliz, né? Porque ele saiu primeiro, vai gozar da liberdade. Assim é nos planos da vida, do plano físico e do plano espiritual, né? Muitas vezes seria egoísmo né? Nós prendemos aqueles que estão no momento da sua morte, né? Porque ele vai morrer, não é que ele vai descansar, mas ele já venceu mais uma etapa, mais um ciclo da sua vida de evolução e retorna para a pátria espiritual para continuar a sua vida, né? Mais liberto, porque o espírito ele se libertando da matéria e se sente livre. Quando ele vive aqui na Terra se libertando também, né? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós temos que nos libertar aqui primeiro para chegarmos no plano espiritual mais libertados ainda. A materialidade muitas vezes nos atrapalha muito, né? O apego às coisas aqui na Terra. Então façamos ainda, né, esse propósito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos, né? Vamos dizer assim, deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele, né? Quer dizer, ele está indo para outro país, mas é para o bem dele, porque lá muitas vezes vai ser tratado de uma enfermidade para melhorar daquela doença. Às vezes aqui não está oferecendo
um plano melhor, né? Isso é apenas, né, está fazendo a comparação. Se você sai, tem um amigo, ele vai para outro país se tratar, ou mesmo estudar. Assim é no plano, aqui no nosso plano também. Muitos desencarnam, né? Porque aquele momento é o melhor momento para aquele espírito. Ele vai chegar no plano espiritual e vai tratar da enfermidade. Aqui na nossa cidade, lá na nossa casa, há muitos anos atrás, existia uma senhora, né? Que ela adquiriu a leucemia, né? Uma doença muito triste, né? Dolorida tanto para o doente, tanto para a família. E todos os dias, né? Aquela mulher que era resignada, ela sempre falava: eu vou vencer isso, isso vai passar, eu vou ficar curada. E os filhos delas também eram, né, espírita, falava: sim, mãe, a senhora vai ficar curada com as bênçãos de Jesus. E o tempo foi passando, né, e a enfermidade foi aumentando, e a mulher veio ao desencarnar, né, ao desencarne. E passando muito tempo, né, alguns meses, eles vieram receber uma mensagem, e na mensagem ela veio falando, né, que aquilo realmente havia passado, ela não estava sentindo mais dores, estava sendo tratada daquela enfermidade, né? Quer dizer, foi melhor para ela ir para partir do que ficar aqui na Terra sofrendo. Então nós consideramos o planeta Terra, para todos nós, né, como um purgatório. É uma escola, né, um hospital das almas, na qual todos estamos matriculados aqui para aprender, para melhorar. Agora, quando chegar a nossa hora, ou chegou a hora de um parente nosso, né, é dolorido essa partida, nós temos que respeitar, né, com sofrimento, sim, porque nós ainda não temos essa capacidade imensa, né, de às vezes aguentar naquele momento, mas temos esse entendimento que nos consola em saber que ele vai, mas continua vivendo em outro plano da vida. E temos sim que sempre estar orando para aquele ente que já partiu, para o espírito que partiu. Seja nosso amigo, seja o nosso inimigo, porque Jesus nos ensinou: orai por aqueles que vos caluniam, que vos perseguem, pelos vossos inimigos, né, porque é mais difícil. Então, assim como nós oramos também para os nossos entes queridos, para os nossos que partiram, aqueles que nós amamos, nós devemos também, né, orar para aqueles espíritos, né, que praticaram mal, que fizeram coisas ruins, aqueles que nos agrediram, porque assim ensinou Jesus. Nós não devemos orar somente para aqueles que nos amam. Essa é a lei de Deus, somente o amor que nos envolve. Existe uma pergunta que diz assim, a gente vê muito pelas redes sociais, né? Essa pergunta falando assim: como é que eu posso afastar os obsessores, né? Afastar os obsessores da minha vida, aqueles espíritos que me perseguem, me caluniam? Aí responde assim: praticando o bem, amando as pessoas. Porque quando você pratica o bem, faz coisas boas, você afasta os maus espíritos, né? E atrai os bons espíritos. Então, a regra é essa, né? O Cristo disse: orai e vigiai-os, né? Para não entrar em tentação, né? Sempre estar em sintonia com Deus, sempre estar praticando o bem, fazendo coisas boas, porque os bons espíritos terão acesso a nós, ao nosso psiquismo mental. Quando um bom espírito quer nos transmitir uma intuição, uma mensagem de fazer uma coisa boa, nós temos que estar sintonizados com essa ação do bem na mente. Aí nós receberemos nessa intuição, ou através daquele momento que nós queremos praticar, ou através do sono, porque nós entramos, né, nessa sintonia mental. Nós podemos ter contato com os bons, com os maus, segundo a nossa sintonia. Então isso é muito importante também. Então, meus irmãos, nós vamos, já está no momento de nós encerrarmos, né, a nossa live, e eu quero dizer a todos, né, que se você perdeu um ente querido, perdeu não, né, se o seu ente querido já regressou para a paz espiritual, confie em Deus, confie em Jesus, na sua promessa, né, que um dia todos nós nos reencontraremos novamente. Só para terminar, eu vou ler uma mensagem aqui, foi a primeira mensagem que eu recebi de um filho, né, do meu filho, claro, né, nosso filho,
meu e da minha esposa, né? Na qual ele desencarnou. Ele nasceu em 31 de agosto de 1988 e desencarnou em 4 de julho de 1992. Então foi muito sofrido, mas o Espiritismo nos auxiliou muito. Então o que ele diz na primeira mensagem, depois dessa ele recebeu muitas outras, né? Lá no Centro Espírita Apóstolo Paulo de Trindade. Vou ler a mensagem que é bem rápido e logo nós vamos encerrar, tá bom? Querida mamãe Marta, querido papai William, sou eu, no retorno concedido por Jesus, a rogar de seu amor as bênçãos ao meu coração. Estou aqui na companhia da vovó Geralda e do tio José Luiz para reafirmar o amor de todos os dias e trazer aos seus corações, principalmente ao seu mamãe, a quem a saudade ainda é presença forte e constante, que embora a aparente separação, estamos juntos, por nos encontrarmos no mesmo nível dos sentimentos que sempre nos uniram. Sei que a luz da verdade brilha em sua alma amorosa e que a Senhora traz consigo a certeza plena e sublime de que a morte não existe e que a misericórdia de Deus é presença em nossa vida, mesmo nos momentos mais dolorosos. A minha viagem aí seria mesmo de curta duração e ninguém poderia fazer nada para que ocorresse ao contrário. Nossa luta, muitas vezes grande para nos mantermos aí, ao lado dos que amamos, decorre quase sempre da nossa ignorância quanto às nossas verdadeiras necessidades, por desconhecermos como espíritos e as condições com as quais renascemos. A doença fora uma desculpa para o retorno que se fazia inevitável, além de se processar à maneira de exaustar e liberar os órgãos comprometidos das mazelas trazidas de existências outras. Mas não pense em separação, a ausência é somente física, porque o amor prossegue independentemente do plano onde nos achamos. Seu filho agora está bem mais crescido, quase um homenzinho. Retorno aos poucos à personalidade real, com a qual já estivéramos juntos em outras experiências. Mamãe, venho pedir para que não se deixe abater pelo desânimo, nem jamais abandone suas tarefas, porque a saudade fez morada em seu coração. O trabalho com Jesus é bênção santificante que nos reergue e a fé é lâmpada acesa a nos indicar o caminho da esperança e da aceitação. Paizinho, conto com você no auxílio à mamãe e Jesus conta com ela como colaboradora fiel de sua seara, por saber de seu coração repleto de amor. Estaremos juntos sempre através da prece. Um dia nos reuniremos novamente e vislumbraremos a nossa trajetória juntos e compreenderemos a razão de tudo. Por enquanto, executamos tarefas que nos cabem para a conquista do equilíbrio e da alegria que buscamos. O tio José Luiz, esse aqui é o irmão meu que desencarnou antes dele, gente, estava lá, que me auxilia, abraça a vovó, o vovô José Cristina, meu pai na época estava vivo ainda, né, estava lá comigo no dia de eu receber a mensagem, está presente, e a vovó Elzira, minha mãe também estava lá, assim como estende seu carinho aos irmãos, dizendo que prossegue buscando seguir as determinações de Deus. E dizem-me que devo encerrar, embora reconheço que a noite seria curta para o que meu coração tem a deixar. Rogando a Deus pela nossa paz e fortaleza, deixo o abraço a todos meu amor e carinho eterno, ao vovô e à vovó, a vocês, a gratidão e amor eterno, desse que será sempre o Wilker Magalhães Ferrari de Figueiredo. Então essa foi uma das primeiras mensagens, né, que nós pudemos receber na época, depois de alguns meses, a gente recebeu essa mensagem e que nos trouxe muito consolo para nós, né? A gente que ficou aí, foi através do Espiritismo,
dos estudos, das palestras que nós fomos vivendo, né, levando a nossa vida. Mas que isso foi muito importante para nós. Um grande aprendizado, né, de experiência, de vida que a gente pode estar aí passando para a pessoa. E tem outras, a segunda, a terceira, até a sétima mensagem, outras que nós fomos recebendo, né, foram mensagens continuadas, né, uma médio e outra médio, as mensagens eram o mesmo assunto, né, um dando a continuidade da outra. Então, meus irmãos, eu deixo aí, né, eu encerro aqui a minha fala neste momento, agradeço pela atenção de todos vocês e vamos ter fé em Deus, aquele que deixou você aqui na terra, já partiu para o plano espiritual, ore por ele, faz prece por ele e com certeza ele estará recebendo a sua oração. Eles precisam da nossa prece, porque eles ficam felizes em saber que nós também estamos felizes aqui. Nós temos que continuar a nossa vida aqui na terra. Então, neste momento, né, eu convido a todos, vamos fechar os nossos olhos e aproveitar o momento, né? Este momento a gente lembra, seria muito egoísmo a gente lembrar só dos nossos entes queridos, a gente sempre lembra deles. Então, lembrando deles, vamos lembrar de todos também, né? Em humanidade, nesse processo de pandemia que nós estamos atravessando, para aquelas famílias que estão angustiadas, aquela que perdeu, né, o seu esposo, a sua esposa, o filho, que eles recebam esta oração neste momento, esta prece, possa ser conduzida até eles, para todos os nossos irmãos espíritos que partiram para outro plano com essa enfermidade, para os hospitais, para os nossos irmãos trabalhadores de linha de frente, a todos que abençoa, Senhor, aqueles que cuidam da limpeza dos hospitais, ilumina, ó Jesus, a cada um, dar força, fé e resignação. E abençoa também, Jesus, esta água que está colocada na nossa mesa de cada um dos irmãos nesse instante, que possa ser frutificada, abençoada nesse instante, e que possamos todos receber este passe espiritual, esse lenitivo vindo do plano espiritual, energia que vem até nós nesse instante, que possamos receber com a graça de Jesus, graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, muito obrigado a todos e nós ainda não sabemos, né, quando nós vamos retornar para a nossa casa, nas quartas-feiras, nosso trabalho de quarta-feira. Mas eu creio que será breve. Aí nós estaremos avisando a nossa irmã Marilu, né, Marilu, que é a vice-presidente da casa, estará avisando aos irmãos. Então que Deus abençoe a todos, muita paz, um beijo no coração a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado.